Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira aula do curso de extensão de Literatura Infanto-Juvenil. Na aula de hoje, falaremos sobre a literatura de cordel. Como esse gênero pode ser trabalhado na literatura, na leitura das crianças e como podemos incentivar as crianças a se tornarem boas leitoras. Primeiramente, vamos conceituar o que é a literatura de cordel. Bem, esse gênero literário, como conhecemos hoje, teve as suas raízes em Portugal, lá na Idade Média, com os trovadores medievais. Esses trovadores, eles eram poetas que cantavam poemas entre os séculos XII e XIII. Eles cantavam histórias para a população que na época era em sua grande maioria constituídas por analfabetos. Na Idade Média não havia tecnologia que propiciasse a publicação de livros em massa como temos hoje em dia. A publicação de livros, a impressão de livros só foi ser possível alguns séculos depois. Na Idade Média, as histórias elas eram contadas oralmente. Conforme nós estudamos na aula passada, falamos sobre os contos populares que deram origem às histórias infantis, que hoje nós conhecemos como contos de fadas. Eles também, aquelas histórias também eram contos populares. A literatura de cordel também teve origem em contos e cantigas populares do período medieval. Foi somente no período renascentista, com os avanços tecnológicos, que começaram as primeiras impressões em papel. Com isso, as histórias que antes eram cantaroladas, agora elas passaram a ser lidas pela população. Isto é, apenas a população alfabetizada. Porque mesmo nesse período em que os livros já começaram a ser impressos, a maior parte da população, infelizmente, a população da Europa, infelizmente ainda era constituída por analfabetos. Esses pequenos poemas que eram vendidos, pendurados em cordas ou cordéis, como é chamado em Portugal, é que deram origem ao que hoje nós chamamos de literatura de cordel. E até hoje, no Nordeste, nos estados, por exemplo, o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, inclusive no Maranhão, em algumas feiras literárias, é comum encontrarmos esse tipo de literatura. Ela costuma ser exposta à venda em varais, fios, cordas, e os livros costumam ser pequenos e finos, e esses livros eles ficam pendurados nesses varais através de prendedores. Alguns prendedores, às vezes alguns utilizam até mesmo prendedores de roupas. É uma forma bem peculiar de vender literatura, né? E é por isso uma das características marcantes da literatura de cordel, é essa forma peculiar de vender esses livros. Então, quando os portugueses colonizadores chegaram ao Nordeste brasileiro, eles trouxeram consigo, obviamente, toda a cultura deles, né? E como já fazia parte da cultura de Portugal desde a Idade Média, que hoje nós chamamos de literatura de cordel, obviamente eles trouxeram para o Nordeste, e essa cultura de literatura de cordel está presente na cultura nordestina até os dias de hoje. Esse tipo de texto literário, ele tem uma escrita bem peculiar. Ele é escrito com métrica fixa e rimas que compõem a musicalidade dos versos. O cordel é de grande importância para o folclore do Nordeste, pois as histórias tratam dos costumes locais. Outra característica marcante da literatura de cordel são as suas ilustrações em xilogravuras. A xilografura é uma técnica de gravura na qual se utiliza
ou pelo menos se utilizava, né? Se utilizava a madeira como matriz. No caso, o artista, o desenhista, fazia o desenho na madeira e em seguida isso possibilitava a reprodução da imagem gravada sobre o papel. Eles faziam o desenho na madeira, aí passava a tinta lá na madeira, pegava o papel e prensava aquela madeira lá no papel, e aquilo ali funcionava como uma espécie de carimbo, como se fosse um carimbo. Hoje em dia, como já temos recursos tecnológicos, as gravuras da literatura de cordel já são produzidas no computador. Mas antigamente era assim que as xilogravuras eram produzidas. A literatura de cordel ela foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII. E também ela ficou conhecida como uma poesia popular, porque ela contava histórias com os folclores regionais, utilizando uma linguagem simples, uma linguagem que as pessoas estavam acostumadas a entender. Isso possibilitava que a população mais humilde entendesse. Contextualizando a época em que a literatura de cordel se popularizou no Brasil, naquela época já havia aqui no Brasil alguns livros de romance já trazidos de Portugal. Aqueles livros de romance, obviamente, a maior parte da população não tinha acesso à educação, né? Era composta por analfabetos aqui no Brasil. Não tinha acesso à leitura desses livros de romance, né? E mesmo aqueles que já sabiam ler, uma pequena parte da população que sabia ler, que tinha acesso a esses livros, a literatura, a forma em que esses livros eram escritos na língua portuguesa bem arcaica, bem na norma culta, entendeu? E era em formato de prosa. Já os livros da literatura de cordel, melhor dizendo, os textos em literatura de cordel, utilizavam uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, e os textos não eram escritos em prosa. Eram textos escritos em formato de poemas e haviam rimas, eram textos que poderiam ser cantados, bem diferente do texto de outros livros que já circulavam aqui no Brasil naquela época. E foi isso que fez com que os textos da literatura de cordel, o cordel se popularizasse tanto entre as camadas mais humildes do Brasil. Os autores de cordel ficaram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas ou violeiros, que se assemelhavam muito aos trovadores medievais, por contar uma história musicada e rimada nas ruas da cidade, popularizando os poemas que depois viriam a ser os cordéis. Então, o que nós podemos perceber é que o cordel, apesar de ser muito popular no Nordeste, fazer parte da cultura nordestina, ele não nasceu no Nordeste. Ele é uma cultura, é uma literatura, melhor dizendo, que veio da Europa, de Portugal, mas que ganhou uma cara brasileira, justamente pelo fato de os próprios autores brasileiros utilizarem-se de lendas regionais, de contos, de histórias regionais para poder criar a nossa própria literatura de cordel. O principal autor da literatura de cordel se chama Leandro Gomes de Barros. Ele era um paraibano que viveu entre os séculos 19 e 20. Ele nasceu em meados de 1860 e morreu no início do século 20. Ele foi o primeiro brasileiro a escrever os cordéis, produzindo cerca de 240 obras que foram campeãs de venda. Os seus cordéis são muito populares no imaginário do nordestino brasileiro.
Inclusive, o saudoso Ariano Suassuna, ele popularizou em todo o Brasil algumas histórias de Leandro Gomes de Barros na obra conhecida como O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida foi é uma obra escrita por um escritor nordestino que já faleceu há alguns anos, o Ariano Suassuna, que essa obra foi adaptada. Ela ficou muito famosa porque ela foi adaptada para a TV, fizeram um filme, fizeram até uma minissérie do Alto da Compadecida. Dentro do Alto da Compadecida, o Ariano Suassuna utilizou 2 cordéis de autoria de Leandro Gomes de Barros. O primeiro foi intitulado O Testamento do Cachorro, que foi adaptado, né, pro livro, em seguida pro filme, O Alto da Compadecida, como O Testamento da Cachorra, que é a história engraçada, cômica, né, de uma cadelinha, que no caso de uma cadelinha, né, no caso da Compadecida, que acaba falecendo e deixa um testamento pro vigário em troca de ser benzida, né, de ser abençoada na hora do enterro, né. Lembrando que a história que foi contada no Alto da Compadecida não é idêntica à história do cordel que foi contada por Leandro Gomes de Barros, né? Foi uma adaptação que o Ariano Suassuna fez. E também o Ariano Suassuna, ele utilizou outro cordel, também de autoria do Leandro Gomes de Barros, que foi o Cavalo que defecava dinheiro, que no caso da obra de Ariano Suassuna ficou intitulada como O Gato que Descome Dinheiro, que é a história do gatinho lá, né, que ao fazer suas necessidades fisiológicas soltava algumas moedas. Muito engraçado, né? E hoje a literatura de cordel, ela é reconhecida como um patrimônio cultural imaterial, tendo até mesmo uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Agora eu vou contar o cordel, um pedacinho do cordel, que fala sobre o testamento do cachorro. Segue o texto. Eu vi narrar um fato que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que nesse século passado viu enterrar um cachorro com honras de um potentado. O inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu o dito cachorro e o inglês disse então: "Me enterra esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão." Foi o vigário e lhe disse: "Morreu cachorra de mim e o urubu no Brasil não poderá dar-lhe fim." "Cachorro deixou dinheiro?" perguntou o vigário assim. "Mim quer enterrar cachorro," disse o vigário. "Ó inglês, você pensa que isso aqui é país de vocês?" Disse o inglês. "Ó cachorro, gasta tudo esta vez." Ele, antes de morrer, um testamento aprontou. Só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes do inglês findar, o vigário suspirou. "Coitado," disse o vigário, "de que morreu esse pobre? Que animal inteligente! Que sentimento tão nobre! Antes de partir do mundo, fez-me presente do cobre. Leve-o para o cemitério, que vou o encomendar, isto é, traga o dinheiro antes dele se enterrar. Estes sufrágios fiados é factível não salvar." E lá chegou o cachorro, o dinheiro foi na frente. Teve um momento o enterro, missa de corpo presente, ladainha e seu rancho melhor do que certa gente. Mandaram dar parte ao bispo, que o vigário tinha feito, o enterro do cachorro, que não era de direito. O bispo aí falou muito, mostrou-se mal satisfeito. Mandou chamar o vigário. Pronto, o vigário chegou. "As ordens, sua excelência." O bispo lhe perguntou: "Então, que cachorro foi que seu vigário enterrou?"
Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de morrer, deixou a Vossa Excelência 2 contos de réis em ouro. Se errei, tenha paciência. Não foi erro, senhor vigário. Você é um bom pastor. Desculpe eu incomodá-lo. A culpa é do portador. Um cachorro como este já vê que é merecedor. O meu informante disse-me que o caso tinha se dado e eu julguei que isso fosse um cachorro desgraçado. Ele lembrou-se de mim, não faço desprezado. O vigário aí abriu os 2 contículos de réis. O bispo disse, é melhor do que diversos fiéis, e disse, proverá a Deus que assim lá morresse uns 10. E se não fosse o dinheiro, a questão não ficava feia. Desenterrava o cachorro, o vigário e a cadeia. Mas como o gimbre correu, ficou qual letras na areia. Então este é o texto original que fala sobre o testamento do cachorro, conforme falei anteriormente, que é a história que nós conhecemos, que foi adaptada para televisão, foi adaptada para a obra de Ariano Suassuna, né, o testamento da cachorra, da cadela, né, as histórias de cordéis são assim, elas possuem algumas possuem um fundo engraçado, né, todas elas possuem esse formato, são cantantes, todas elas possuem possui a rima, a métrica, possui o mesmo formato de texto, porém elas tratam de diversos temas, contam diversas histórias da cultura popular nordestina. Eu trouxe para vocês verem 2 livros de cordel. Primeiro falarei sobre esse daqui, O Cachorro dos Mortos. Como vocês podem perceber, é um livro pequeno, né? Ele é bem pequeno, é bem estreito. A história é curta, tem apenas 33 páginas. E a estrutura do texto é assim, nessas rimas